Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos, uma ótima quinta-feira, hoje 25 de julho de 2024. Nosso devocional diário está em Lucas, capítulo de número 22. Chegou a Páscoa. Jesus, de uma maneira soberana, ele escolhe o momento correto de entregar-se em sacrifício. A Páscoa era comemorada pelos judeus no sentido de ter sido o momento em que Moisés liberta o povo da escravidão de 430 anos ali sob o domínio dos egípcios. E agora, nessa festa, Jesus vai ali também ser sacrificado, como na época um cordeiro foi sacrificado na casa dos judeus ali para eles saírem sem terem sido ali mortos pelos egípcios. Então chega a Páscoa. Nós vamos ver aqui que Judas ele vai trair a Jesus. Judas dirige-se aos chefes dos sacerdotes, oficiais da guarda do templo, e tratou com eles como poderia entregar Jesus, diz o versículo de número 4. Nós sabemos que Judas traiu Jesus, mas isso já fazia parte da história, já fazia parte do plano. Jesus ele vai dizer que ele vai conforme aquilo que estava determinado, diz o versículo 22. Mas ai daquele que o traiu. E nós sabemos o fim de Judas, nós falaremos disso amanhã ou depois, aqui ainda no livro de Lucas. Nós vamos ver que quando Jesus está ali para celebrar a Páscoa, ele pede os discípulos para irem preparar, mas Jesus já tinha preparado tudo. Tudo vai acontecer conforme as ordens de Jesus. Jesus dá ordem ali para Pedro e diz a Pedro e a João: ao entrar na cidade, encontraram um homem carregando um pote de água, sigam até a casa em que ele entrar. E eles saíram, diz o versículo 13, encontraram tudo como Jesus tinha dito que aconteceria. Jesus agora, durante a ceia, aquele momento de festa, ele vai instituir a ceia do Senhor. Ele vai dizer que não comeria mais daquela Páscoa até que se cumprisse no reino de Deus. E ali agora ele vai trazer um símbolo novo, aqueles elementos da Páscoa daquela época. Ele vai dizer ali que o pão era o corpo dele dado em favor de vocês e era para sempre fazerem isso em memória dele. E o cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês, diz o versículo 20. E nós somos lembrados de fazer isso sempre para glorificar e nos lembrar da morte e sacrifício do Senhor. Então nós vamos ver que Jesus ele deixa muito claro, nada está fugindo do controle dele. Tudo está de acordo com o que ele já tinha ali previsto que aconteceria. Na verdade, tinha sido decretado isso desde os tempos eternos, porque aqui é onde está a nossa salvação. Jesus, enquanto está ali ainda, vai chegar e dizer para Pedro que o diabo tinha pedido para peneirá-lo como trigo, diz o versículo 31, mas Jesus ele intercedeu por ele para que a fé dele não fraquejasse. E ele ainda diz no finalzinho aqui do versículo 32, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Que mensagem maravilhosa. E ali Pedro recebe aquilo dizendo: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e a morte. Mas Jesus diz para ele: Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você vai me negar. E Pedro ali cheio de si, achando que poderia até morrer por Jesus. Ainda nesse capítulo nós veremos a negação de Pedro. Nós vamos ver que Jesus agora ele vai para o Monte das Oliveiras e Pedro vai orar junto com eles, mas eles estão ali cansados, eles dormem. E Jesus sempre ia ali, como de costume, no Monte das Oliveiras, e ali ele começa a orar. Ele ora: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. E Jesus ele vai e pede aquilo por 3 vezes, diz um outro dos evangelhos, mas Jesus ele vai fazer a vontade do Pai, porque a vontade do Pai era que ele viesse para nos salvar. E Jesus manda: orem para que não caiam em tentação. Ele diz isso no versículo 40 e repete no 46: levante-se e ore para que vocês não caiam em tentação. O cansaço, a preguiça, aquilo que estava no corpo daqueles homens podia fazê-los cair em tentação. Então que nós aprendamos a não deixar o cansaço nos fazer desfalecer, mas que nós vivamos para Cristo. Judas enfim vai trair Jesus e ele o trai com um beijo. Jesus pergunta para ele no 48: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Com Judas vem uma turba ali de soldados e prendem a Jesus. E Jesus diz para ele: todos os dias estava com vocês no templo e vocês não levantaram a mão contra mim, mas
Esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Chegou um momento ali de trevas, o momento do distanciamento do filho com o pai, o momento de Jesus levar as nossas dores, levar os nossos pecados sobre ele, e isso vai acontecer muito em breve. Mas antes disso, nós vamos ver Jesus sendo levado de um lado para o outro para ser julgado. Primeiro ele vai ali à casa do sumo sacerdote, diz o versículo 54, e Pedro estava de longe seguindo Jesus. Seguir Jesus de longe é um grande perigo, que nós possamos estar sempre perto do Senhor. Nos versículos 57 nós vamos ver a primeira negação de Pedro. No versículo 58 diz: pouco depois ele nega de novo, dizendo: eu não sou como um deles. E no versículo 59 diz que cerca de uma hora mais tarde ele vai mais uma vez ser confrontado, e ele responde no 60: homem, não sei do que você está falando. Ele ainda falava quando o galo cantou. O canto do galo, na verdade, é um instrumento da graça de Deus para com Pedro, porque se o galo não canta, talvez Pedro continuasse negando a Jesus, não perceberia isso, mas Jesus tinha dado a ele um sinal. Assim também a nós é dado vários sinais quando estamos errando, falhando, afundando, e Jesus nos chama de volta à presença dele. Aquele canto do galo, muito mais do que uma acusação, foi um sinal da graça e de chamar Pedro de volta aos braços do Pai. Ele sai dali chorando amargamente, mas vai ser restaurado, é como nós sabemos. No finalzinho do capítulo, Jesus ainda vai ali para o Sinédrio. O Sinédrio era a reunião de fariseus, saduceus, cerca de 70 homens que ali tinham o poder jurídico naquela época na região de Israel, e eles ali estavam incitando, dizendo: se você é o Cristo, diga-nos. Disseram eles, e Jesus respondeu: se eu vos disser, não crereis em mim, e se eu vos perguntar, não me respondereis, mas de agora em diante o Filho do Homem estará sentado à direita do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele fala com aquelas pessoas e eles ficam irritados, eles começam ali a rasgar as suas roupas e dizer: ele disse que você está dizendo que é o Filho de Deus, não precisamos de mais testemunhas, acabamos de ouvir dos próprios lábios dele que ele está se declarando Filho de Deus. Declarar-se Filho de Deus é declarar-se o próprio Deus, e Jesus, ele está dizendo: eu sou o próprio Deus, e aquelas pessoas resolveram matá-lo, ao invés de olhar para tudo que ele já tinha feito ali até aquele momento. Que nós possamos olhar para o Filho de Deus, entendendo: esse é o Deus Salvador, esse é o Deus que partiu o seu corpo, derramou o seu sangue, esse é o Deus que instituiu a ceia do Senhor, esse é o Deus que perdoou Pedro, esse é o Deus que está aqui para perdoar você também. Que nós possamos nos voltar para ele a cada dia, em nome de Jesus. E a paz do Senhor!